Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eronides. Meu grupo é formado por mim, Eronides Farias, Luiz Henrique e a Magna da Silva Costa. O nosso trabalho é referente ao diálogo interreligioso, certo? Vou iniciar minha leitura. Diálogo interreligioso na perspectiva do terceiro milênio. Diante dos conflitos anteriores, como Guerra Fria, divergências políticas, geográficas, ocidentais e orientais, conflitos de etnias e xenofobia, atos violentos, estão cada vez mais ligados às religiões. A passagem do século XX para o XXI, no discorrer da história mundial, é marcado por fortes conflitos e tensão na humanidade e na maioria desses atos beligerantes, a religião está no centro das tensões, junto ou em castas de etnias distintas. Principalmente a religião tem se tornado o alvo mais propício para esses conflitos, devido à intolerância por suas verdades absolutas, ortodoxas e proselitismo, mas que não são atos ou que sejam induzidos pela natureza do que a religião em si prega, mas pelo desvio grave do humanismo que elas implicam. Então, a comunicação dialógica é um meio de se buscar apaziguar a humanidade. Importantes eventos interreligiosos, como o ocorrido em Assis, Itália, em 1986, tem dado uma nova esperança de diálogo e colaboração entre as religiões. Grandes lideranças religiosas mundiais têm alçado sua voz contra a presença de conflitos, como os da Bósnia, Kosovo e Oriente Médio, que nascem a partir de divisões religiosas, e tem também a passagem do Papa João Paulo II pela comunidade islâmica no ano de 1993, em que ele afirmou que a autêntica fé religiosa é uma fonte de compreensão recíproca e de harmonia, e que só a deformação do sentido religioso conduz à discriminação e ao conflito. E conclui de forma enérgica, dizendo que usar a religião como pretexto para a injustiça e para a violência é um abuso terrível que deve ser condenado por todos aqueles que creem verdadeiramente em Deus. E da mesma forma, o grande líder do budismo tibetano, o Dalai Lama, não para de afirmar em seus pronunciamentos e discursos que toda religião praticada segundo o espírito que inspira tem por objeto a felicidade dos seres e deve ser um fator de paz. Aqueles que desnaturam o espírito de sua própria religião são os mesmos que a utilizam para fins de opressão. Agora, o segundo tópico. O diálogo interreligioso no contexto da globalização. Com a globalização, os sistemas de crenças cujos confins simbólicos não conseguem mais controlar suas fronteiras, esses símbolos transgridem seus confins originários, circulando livremente, podendo inclusive serem utilizados por atores religiosos distintos, onde acontece o processo de decomposição e recomposição da identidade individual e coletiva, que fragiliza os limites simbólicos dos sistemas de crença e pertencimento. Em consequência da globalização do sistema de crença, em que favorece a contaminação cognitiva e a insegurança que é exercida pelo pluralismo sobre as estruturas da plausibilidade dos sujeitos concretos, onde ocorrem dois desdobramentos. Um é a demarcação de identidades particulares, ou seja, o refúgio em universos simbólicos que favorece a impressão da unidade coerente e compacta da realidade social. E o outro, a abertura à mestiçagem cultural, à negociação ou intercâmbio cognitivo com o horizonte de alteridade. E com a dinâmica da globalização e da pluralização correlata, é provocada a uma ordem social pós-tradicional, onde as tradições, sem perder o seu sentido de identidade, mudam de status, são discursivamente forçadas a uma exposição. E nessa exposição, as tradições são colocadas diante de uma dupla opção, a recusa do engajamento discursivo e da comunicação ou abertura dialogal. Na recusa do engajamento discursivo implica na ascensão do fundamentalismo, que consiste na defesa da tradição de forma tradicional, em posição antagônica às novas circunstâncias de comunicação global. E na comunicação dialógica acontece uma comunicação que ultrapassa fronteiras com outras tradições religiosas, onde a conversação interreligiosa se torna de fundamental importância para o entendimento de outras crenças, outras culturas, para uma melhor manutenção do sentido para os sujeitos em que estão imbricados no contexto de toda a humanidade, respeitando suas crenças e em fraternal harmonia de amor planetário, sem dar alternativas desarmônicas entre as crenças
existentes no mundo religioso. Terceiro tópico, a emergência de uma nova sensibilidade macroecumênica. Temos a emergência de uma nova sensibilidade macroecumênica. Para uma boa convivência humanitária, não existe mais a religião cristã totalitária, como por exemplo. Aqui no Brasil, temos uma variedade de crenças, como as africanas e também o islamismo, para estrangeiros que vieram de países dos continentes africanos e asiáticos. Para que tenhamos paz no mundo, é necessário uma maior dialogia entre os povos. Quarto tópico, o significado do diálogo interreligioso. O diálogo interreligioso deve ser visto e praticado como a soma do eu-tu, respeitando a crença do outro e adicionando os conhecimentos e unindo-os, não os separando do texto. Refere ao tempo em que Jesus Cristo esteve entre nós, com sua vida, morte e ressurreição, que dá ao diálogo a referência da última expressão e como iniciativa de Deus para o mundo. Quinto tópico, as condições para o diálogo interreligioso. A humildade, o reconhecimento do valor da alteridade, a fidelidade à tradição, a abertura, a verdade e a capacidade de compaixão. As formas de diálogo. A forma de diálogo mais empática e humana é se buscando a paz mundial em sua diversidade entre os povos, etnias e crenças. Sétimo tópico, o diálogo interreligioso no coração do cristianismo. A comunicação dialógica cristã, que tem Jesus Cristo como mentor do cristianismo, que é a comunhão para com o próximo e não solidão, e que tem na dinâmica de alteridade, acolher com ternura, de forma impressionante, os excluídos da sociedade e os diferentes, de todos os gêneros. Minorias religiosas, identidade, política e movimento. Desde a década de 1960, do século XX, nos Estados Unidos da América, pessoas de etnia negra vêm passando por momentos de conflitos referentes à religião, por preconceitos de âmbito institucional daquele país, como também por etnia e gênero, por parte da etnia que julga ainda hoje superior. Mas, com o surgimento e a criação de outras crenças de várias etnias de origem dos continentes africanos e asiáticos, se tem uma abertura de um maior contingente de pessoas de crenças minoritárias que vão ganhando força e crescimento por conquistas de adeptos em todo o mundo por populações de diversos países. Como exemplo, temos a religião cristã americana do líder Martin Luther King Jr. e no islamismo o líder Malcolm X, que lideraram as minorias de suas religiões na época. E nesse contexto, se tem todo um conflito e tensão referente ao gênero, etnia, trabalho, com relação à cultura, economia, política e meio ambiente. E acontece, então, que as minorias religiosas, que irão, com o tempo, aumentar seus adeptos, pelo proselitismo, vão se unir no sincretismo da época passada para a atualidade, se tornando mais conhecida, digo, essas religiões de diversas origens, seitas e dogmas. Minorias religiosas, identidade, política e movimento acontece que as crenças de origem afro, que são de expressão minoritária, pessoas de etnia negra, tanto para a religião afro como também para religiões cristãs, têm uma resistência tanto na crença como também na etnia e termina sofrendo consequências institucionais discriminatórias que aconteceram de forma bastante enfática e no cotidiano era normal essa discriminação. Mas, da década de 1960 a 1990, no século XX, mas hoje, na atualidade, estão funcionando de forma natural, mas não sem o preconceito existente por parte da sociedade em si. Ainda existe uma certa barreira institucional aqui no Brasil e em outros países de outros continentes. Minhas referências são dos textos Diálogo Religioso na Perspectiva do Terceiro Milênio, de Faustino Teixeira, e Minorias Religiosas, Identidades, Política e Movimento, de Joanildo Buriti. Passo agora a vez para a Magna. Bom dia, pessoal. Dando continuidade aqui à apresentação do nosso trabalho, né, o discurso interreligioso do professor Orivaldo, né, da disciplina do curso de Humanidades, complementando aí, e de uma certa forma, trazendo uma nova perspectiva sobre o discurso religioso, eu vou trazer Latour. Latour, que tem nos acompanhado desde o início do curso, né, esse sociólogo, filósofo, antropólogo francês, enfim, ele tem uma obra dele, entre tantas, chamada Júbilo os Tormentos do Discurso Religioso, né? Uma obra de, acho que 2020, traduzida em 2020, acredito, mas ela deve ser lá de 2015, é um livro pequeno, que eu digo em relação a tantos que nós lemos, de 200 páginas, 300, ele tem, acho que 150 páginas, assim. E a capa dele já é bem sugestiva, né, porque a capa dele é o Adão,
a imagem que a gente tem cristalizada do Adão, com a imagem da Eva, né? O Adão com aquele olhar, assim, de dúvida, né? A Eva com aquele olhar de uma menina marota, uma coisa mais de sedução. E no meio deles, a interseção da culpa, a maçã. Então, é um livro bem, bem interessante, né? Onde o Latour, nesse livro, logo nas primeiras páginas, ele fala sobre o termo religio, que seria vínculo e escrúpulo, né? Então, assim, você já vê aí uma ambiguidade sobre o discurso religioso, né? Então, o Latour acredita que o discurso, ele se constitui, né? Ele constitui o seu conhecimento, os seus saberes, né? A toda a carga que a humanidade traz, ele acredita que se faz através da palavra, da narrativa, dos vínculos, das conexões, das traduções, entendeu? E nesse livro, ele deixa isso bem claro, né? Então, eu fiz um roteiro aqui só para seguir, não perder a linha, porque o Latour é muito complexo, né? Nós estamos começando o curso agora. Mas ele expõe, nesse livro, ele vai se dedicar a expor o modo como opera o discurso religioso. Como ele vai operar, né? Assim, a religiosidade, ele acredita que ele opera nessa construção, nessa proposição, na composição do conhecimento, né, de cada unidade, de cada ser humano, enfim, né, junto com os modos de existência da unidade, né, mas sempre fortalecendo que a palavra e a narrativa é um meio, né, o diálogo é o meio mais poderoso de termos um discurso interreligioso, religioso. Então, a religiosidade, nessa obra, Júbilos ou Tormentos, né, ela se retrata como inclusiva e exclusiva. Por quê? Porque a inclusão vai ocorrer quando ele coloca que nós temos habilidades para operar os nossos saberes e conhecimentos, certo? Mas ela se torna um fator de exclusão quando nós vamos operar nossos conhecimentos e os nossos saberes na construção de um discurso, eles serem limitantes. Então, a partir do momento que você tem a inclusão, você tem exclusão ao mesmo tempo, na religiosidade, né? Então, essa ambiguidade se dá por dois fatores, segundo Latour, né? Primeiro, ele considera que a palavra ela é estática. A palavra está no estaticismo da vida, certo? O tempo avançou, certo? Mas a palavra engessou, ela cristalizou no conceito. Nós perdemos o que tinha dentro do vocábulo para seguir com a continuidade do discurso. Existe uma fratura, né? E a segunda coisa o segundo fator que ele acredita seriam os pierrônicos, né? Os hereges, os céticos, na verdade, que eles consideram a religiosidade algo fantasioso. Então, eles não dão a devida importância, certo? Na visão do Bruno Latour, certo? Eles não dão a devida importância. Então, nesse processo, no primeiro processo, não há um vínculo entre o passado e o presente, porque a palavra está engessada, narrativa, os vínculos, as transições, né? E no segundo momento, que é a questão dos céticos, ele acredita que não tem afetividade, né, para, tipo assim, eles não têm a afetividade com a mensagem religiosa. Então, existem dois fatores aí que engessam a continuidade do discurso interreligioso. E eu não estou falando só de discurso interreligioso, não, para não sair do tema, mas nós temos os discursos artísticos, né? Nós temos os discursos de direito, né? Então, esses discursos, muitos estão engessados. Nós temos as obras
religiosas, né, as obras de artes sacras, né, as músicas, né, dos, dos cantos gregorianos, nós temos os cantos gospel, né, então nós temos toda essa questão, mas elas não se conectam, porque nós só temos o vocábulo, é como se o vocábulo estivesse vazio, porque ele não tem continuidade. Então, é nisso que o Latour, né, acredita. Então, Latour, ele propõe que que o discurso religioso continue, né, ele seja constituído pela palavra, pela processualidade da palavra, pela forma como ela transita entre os tempos. Ele acredita nisso, né? E pelos vínculos, conexões, traduções e toda a carga que a palavra carrega, né? E ela, assim, vai trilhando o discurso religioso, né? E eu aqui estou falando, estou me lembrando que eu acho que é lá em João, não tenho certeza, tem João que fala assim, e o início era o verbo, né? O início era o verbo, é isso, o início era o verbo, esse verbo era Deus, dentro da visão bíblica. No início, acho que é João, 1 João, se eu não me engano. Não me engano. E o verbo se fez carne, então o verbo se tornou carne e osso, que é o que? Jesus. E o verbo era o quê? A palavra. Entendeu? Então, ele traz algumas contextualizações nessa obra, né? Então, para ele, tem que se descongelar essa imagem da religiosidade e dar movimento à palavra, né? Porque ela realmente precisa transitar entre o passado e o presente para dar continuidade e efetividade ao discurso interreligioso, certo? Então, ele acha que o caminho da compreensão do discurso religioso é exatamente compreender a religiosidade, que vem através do tempo, com os processos de produção contínua da palavra, da narrativa, como eu estou citando aqui sempre, né? Ele também oferece um modo para entendermos a religião, um modo baseado na produção da unidade, exatamente essa produção de cada ser humano, da carga que ele traz, de todos os conceitos, mas que ele não ingesse a palavra, que ele transcenda, né? Que ele faça a imanência da palavra. Né? E é isso que está afetando os discursos religiosos, né? Como ele falou, né? Infindáveis conflitos que existem entre a ciência e a religião, na verdade, entre o povo que espera, né, genuinamente com a fé a ressuscitação, e os caminhos que a igreja segue, existe um buraco negro imenso, quase intransponível, cada vez mais intransponível, entendeu? E ele expõe também que entre essa fé, nesse buraco negro, é essa vontade que nós vamos avançar nessa situação do discurso religioso, né? E ele também coloca assim, se nós quisermos, né, voltando à palavra, à linguagem, né, essa questão, ele propõe que, se a gente que realmente deseja que o discurso interreligioso ocorra de forma efetiva, nós temos que, o que diz hoje nos termos contemporâneos, zerar a vida. O que ele gosta de usar, e o Orival também gosta muito desse termo, temos que nos desortizar, que é esse o termo. Eu tenho dificuldade em falar essa palavra, que ela tem um X no meio, mas é como se você tivesse, assim, você tem que se livrar das suas metáforas, de tudo que você acredita, do que você construiu, mas aí ele já tem uma preocupação de quem é o guia espiritual que vai nos guiar para saber se realmente já estamos, de fato, hábitos, se nós realmente nos desortizamos, entendeu? Então, porque ele acredita que essa desortipação vai acontecer, e aí nós vamos passar nesse buraco negro, transpor, dar continuidade, entendeu? E esse buraco negro que ele acredita, né, esse vácuo imenso que existe,
eles são oriundos de ocasiões perdidas, de tempos, de coisas que ficaram, porque a palavra realmente foi engessada, né, conforme ele. E aí, né, um bom e único, assim, iníciozinho de uma luz no fim do túnel, de um diálogo, né, de um amor mais, de uma pregação mais amorosa, né, talvez de uma empatia, seria o que temos hoje o Papa Francisco. Não estou falando de religião, estou falando de um líder. Né? Ele tem, mas o Papa Francisco, ele não gesta sozinho. Ele é cercado de conservadores, né, de tradicionalistas, né? Quem lê O Nome da Rosa sabe do que eu estou falando, né? Das tradições de manter essa narrativa bloqueada, né? Então, assim, diante dessa busca que a gente está, do discurso interreligioso, né, eu trago aqui um exemplo muito claro, eu ia à igreja quando era pequena, e eu não conseguia entender muito a mensagem do tarot, mas eu ficava olhando as imagens da igreja. As imagens, elas constroem a história religiosa. Lógico que a religião sempre teve um enfoque fortíssimo na história, mas ela precisa preencher o vocábulo, porque senão ela vai à falência. Porque são muitas, mas todas com a palavra engessada. Então, assim, diante disso, eu estava vendo aqui, eu estava aqui olhando na minha estante, que eu tenho uns livros aqui só para sermões escolhidos, né? Esse livro aqui, ele vai esmiuçar alguns dos sermões mais importantes da Igreja Católica. Eu achei ele fantástico, eu já li há muito tempo. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu só li até a terça parte, até marcado aqui. Um outro conceito, tudo em volta de quê? Da busca da palavra. Melhor lhe conforta. As 25 leis bíblicas do sucesso. Os 5 estágios da alma. O mestre das iluminuras. Fantástico esse livro. Século XIV. Aí, fazer a história do iluminismo, né, da questão da palavra, como ela era dita, você hoje ainda tem a possibilidade de interpretação que não tinha antes. Fantástico esse livro. Esse aqui, faz uns anos que eu comprei por curiosidade, na verdade nem tinha intenção de falar sobre esse assunto, A Vida Sexual dos Papas. Excelente livro. Ele vai trazer na história, que eu não sabia, nós tivemos uma papisa, o nome dela era Joana, Papa Joana, né? Então, aqui vai falar sobre as orgias em avião, sobre o favorito das mulheres, pais e filhos, Nossas Senhoras, né? A Capela Sistina purificada, em volta da palavra. Por último, que ganhei, na verdade, eu não comprei, né? Não, eu comprei, eu não fui sorteada. Esse livro aqui do próprio professor Ivaldo, que é O Discurso dos Surdos, Igrejas Evangélicas e as Ciências Sociais. E tem um texto nesse livro que eu acho bastante interessante, que ele fala assim: uma pessoa que tenha recebido sofisticado treinamento, tanto teológico como sociológico, tem que ser capaz de discernir com relativa facilidade se um cliente está ou não receptível a uma conversa moderada e racional sobre sua situação. Minha opinião, fruto de mais de uma década de experiência, que todos nós sabemos dessa carga que o Orivaldo tem, né? Que a maioria das pessoas que procuram um profissional em religião é capaz de tal diálogo e espera que as expressões e necessidades religiosas sejam levadas a sério. Ou seja, sempre a busca para que o vocábulo realmente tenha um significado, tenha uma continuidade. Eu tenho um trechinho aqui, curto aqui do livro, Júbilo dos Tormentos. Eu li esse livro, ele foi emprestado a mim, tá? Porque o meu irmão, ele é teólogo, ele tem uma biblioteca extensa sobre isso, mas eu fotografei uma parte que eu achei bastante interessante, né? Que ele fala que, assim, ó, minha culpa se exigem de mim, isso é um trecho do livro Júbilo e os Tormentos, que eu falei para vocês, minha culpa se exigem de mim que eu profira no silêncio de uma igreja de interior as mesmas palavras que 1000 anos atrás animavam os camponeses do Bourbonnais, que
vinham pedir proteção aos seus rebanhos na festa das rogações? O mundo perdeu a fé, como dizem? Não. A fé perdeu o mundo. Então, essa o que eu tenho a expor sobre o discurso religioso. E muito obrigada a todos que nos ouviram e estão aí nos analisando e aprendendo, e nós também somos verdadeiros aprendizes. E agora eu passo a palavra para Luiz, para termos o encerramento do trabalho. Obrigada. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Todos estão me ouvindo bem? Bem, dando continuidade ao trabalho do professor Orivaldo, né, de religião no mundo de hoje, o meu nome é Luiz Nascimento, sou discente do bacharelado interdisciplinar em humanidades, ao qual estamos fazendo esse trabalho. E o tema é diálogo interreligioso. Sobre tudo que foi falado, eu vou comentar um pouco dentro do diálogo interreligioso, essa habilidade de dialogar e também as diversidades e a valorização da diferença que existe dentro das religiões, né? E vou começar citando um líder, né, chefe de Estado, que sofreu todas as segregações raciais, todo tipo de discriminação religiosa, foi preso por mais de 20 anos, se tornou um presidente negro africano. Ele diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender a odiar. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Então, dentro desse contexto de dialogar, do diálogo interreligioso, os principais obstáculos humanos são universais. Nós teremos alguma chance de fazer frente à violência, à corrupção, à fome, às agressões, ao meio ambiente, aos abismos sociais, à falta de acesso à boa educação e à ausência de reflexão ética na sociedade, apenas e se somente formos capazes de dialogar. Porque, afinal de contas, esses desafios, eles não são judaicos, cristãos, muçulmanos, budistas, indígenas, de matriz africana. Eles são humanos. Então, a ferramenta que possibilita essa reunião de forças é o diálogo, sendo um meio e não um fim em si. Embora muito aprazível, não dialogamos pelo prazer de dialogar, mas com o objetivo de operar mudanças profundas na sociedade. Por meio do diálogo, superamos barreiras que nos impediriam de interagir de maneira eficaz ante as adversidades da nossa época. O exercício do diálogo, no entanto, não é trivial. Um dos maiores desafios para o ser humano se encontra justamente no diálogo. Isso porque dialogar significa ir ao encontro do outro, que é diferente de mim. Dialogar presume reconhecimento e, principalmente, valorização da diferença. Por outro lado, dialogar também exige um encontro consigo próprio. Então, nos questionamos: conseguiremos conviver em paz com aquele vizinho, parente, colega, cônjuge ou amigo que vive uma postura religiosa ou não religiosa diferente da nossa? Conseguiremos viver realmente como diferente? As diferenças são importantes para o progresso individual e coletivo dos seres humanos. Muitas vezes, desavenças surgem quando as pessoas não conseguem aceitar que a opinião ou as características do outro são naturalmente diferentes.
Ao encontrarmos o diferente, temos os nossos próprios conceitos abalados. Aquilo que acreditarmos ser como verdadeiro pode estar em perigo, pois entramos em contato com a nossa própria rigidez, medos, angústias, inseguranças. Mas, dialogando, descobriremos quem somos e aquilo que nunca seremos. O diálogo, ele nos retira da zona de conforto e nos arremessa no confronto de ideias e valores. A nossa vida, a vida em si, ela admite infinitas interpretações, né? Uma importante dose de pluralismo é condição para o exercício de encontro de ideias. Se cremos haver apenas uma verdade, não admitiremos o confronto com aquilo que será de antemão, ao ser diferente, entre aspas, uma mentira. Todavia, ao pressupor que o mundo é composto de nuances e tonalidades, estaremos equipados com faculdade de escutar aquilo que destou um pouco e radicalmente daquilo que cremos. A nossa Constituição Federal, no artigo 5, no inciso 6º, nos diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ora, estar disposto a dialogar sobre religião é enfrentar desafios dos quais os mais difíceis. Talvez seja o de acolher o diferente e de deixar transformar-se. Cada pessoa possui conceitos sobre si e sobre o entorno, que serve de referência para a adoção de posicionamentos e para ações. Durante o diálogo interpessoal, é estabelecido movimentos e ações distintas, ainda que não necessariamente contraditórios. Nesse decorrer dessa relação de diversidade, podem ocorrer mudanças nas ações dos envolvidos e também em suas identidades. Faustino Teixeira, doutor em teologia, ao abordar o tema diálogo interreligioso, cita um versículo do profeta Isaías: alarga o espaço da tua tenda, estende as cortinas das tuas moradas, alonga as cordas, reforça as estacas. Isaías 54, versículo 2. Ora, essa metáfora reúne os requisitos indispensáveis para a realização de um diálogo autêntico. Reforça as estacas, quer dizer, a afirmação da própria identidade. Estende as cortinas das tuas moradas e alonga as cordas, a abertura ao diferente. E alarga o espaço da tua tenda, à disposição para a acolhida. Todo diálogo exige compromisso com a própria convicção e exige, simultaneamente, disponibilidade para transformar-se. Postura indispensável no exercício da escuta acolhedora. E aí também incluímos a reciprocidade existencial e o intercâmbio de dons, entre requisitos indispensáveis para o diálogo. O diálogo é um encontro humano, marcado pela dinâmica da diversidade, como eu já falei, que envolve sempre as semelhanças e diferenças, mas inclui metamorfoses identitárias entre riscos possíveis. No decurso do diálogo, e principalmente o diálogo interreligioso, permanecemos disponíveis para a mútua transformação e convivemos com as inquietações próprias do processo. Ora, o pluralismo desestabiliza e ameaça romper o esquema cognitivo já instalado. Dispor-se ao diálogo implica conviver com o diverso. Faustino Teixeira aponta algumas pistas para a realização de um bom diálogo, como aqui bem já falado no início do nosso trabalho aqui exposto pelo nosso colega Heronides, que é a humildade, a abertura ao valor da alteridade, que é a diversidade, fidelidade própria à tradição, disposição para buscar a compartilhada da verdade e a capacidade de compaixão. Ele nos dá esses caminhos para que a gente tenha um
diálogo interreligioso. O diálogo interreligioso é uma condição necessária para a paz do mundo e, por consequente, é um dever para os cristãos. Essas são palavras do Papa Francisco na sua exortação apostólica, escrita em 24 de novembro de 2013. Ora, de fato, à medida que cresce a comunicação global no mundo contemporâneo, se dá simultaneamente o encontro de diversas formas de religiões. Uma oportunidade de criar uma relação mútua que favorece o diálogo, o respeito e a cooperação entre as diversas religiões presentes no planeta, além de abrir novos caminhos que colaboram com o tão sonhado crescimento da paz. O despertar da necessidade do diálogo interreligioso foi favorecido pelas rápidas mudanças no mundo e pelo aprofundamento do mistério da Igreja, como o sacramento universal da salvação. Essas são palavras do líder religioso, o Papa João Paulo II. Ora, as exigências da paz e o pluralismo religioso tornaram o diálogo interreligioso como contato mais necessário. Da mesma forma, constatamos que a experiência missionária tornou possível o surgimento de novas aproximações, ao mesmo tempo que se sensibilizaram para a necessidade de se relacionar de uma maneira nova com os seguidores de outras religiões, para se tornar possível que a Igreja se faça presente e compreendida. Observamos que, apesar dos avanços alcançados, né, ao longo do tempo, notamos que a questão do diálogo interreligioso é ainda hoje um desafio para o pensamento teológico e para distintas instâncias das igrejas. Não podemos nos esquecer de que o diálogo interreligioso é uma dimensão integral da vida humana e também da missão das igrejas. Por sua natureza, o diálogo interreligioso faz um apelo à abertura ao encontro interpessoal. Citando aqui um filósofo alemão, Martin Buber, nos explica que é na relação com o eu, tu, que o sujeito constrói e aperfeiçoa a sua identidade, ou seja, a relação com o seu semelhante. E aí trata-se de uma experiência humana fundamental e passagem obrigatória no caminho da autorrealização. Citando o filósofo alemão Martin Buber, ele nos explica que é a relação com o eu-tu que o sujeito constrói e aperfeiçoa a sua identidade. Ou seja, a relação com o seu semelhante. Então, trata-se de uma experiência humana fundamental e passagem obrigatória no caminho da autorrealização do indivíduo e da comunidade humana. O diálogo interreligioso assume um papel fundamental na missão e na vida evangelizadora das pessoas, já que representa e torna possível o conjunto de relações interreligiosas positivas e construtivas com pessoas e comunidades de outras religiosidades, para um conhecimento mútuo e um recíproco enriquecimento religioso. Observa-se que o diálogo interreligioso adquire uma maior urgência e que as religiões buscam relacionar as pessoas ao redor das categorias existenciais que as constituem e que pretende dar a razão e expressão às perguntas radicais que ocupam um lugar central na vida de cada pessoa. Elas pretendem expressar com palavras e símbolos todos os sentimentos e pensamentos que envolvem a vida do ser humano, tanto em suas relações sociais, como também em sua individualidade. Desse modo, as pessoas, por meio de religiões e crenças diversas, procuram uma resposta aos profundos enigmas para a condição humana, que tanto ontem como hoje afligem intimamente os espíritos das pessoas. Qual sejam essas perguntas? O que é o homem? Qual o sentido
e fim de nossa vida. O que é o bem e o que é o pecado? Qual a origem dos sofrimentos e qual sua finalidade? Qual o caminho para obter a verdade, a verdadeira felicidade? O que é morte? E o julgamento, retribuição após a morte? E, finalmente, uma pergunta que é mais crucial, que é um mistério, que envolve a nossa existência. De onde nos originamos e para qual caminhamos. Dentro dessa temática de diálogo interreligioso, em 1965, teve o Concílio Vaticano II, um importante evento para o diálogo interreligioso no mundo contemporâneo. Naquela época, o discurso de João 23, pronunciado na abertura do concílio, estabelece uma mudança de perspectiva decisiva, em que o fundamento agora não é mais lutar contra o erro, e sim o uso do sim como a medicina da misericórdia. Essa sensibilidade foi fundamental para a instalação do diálogo com o mundo moderno, e também com as instâncias ecumênicas e interreligiosas. Houve a declaração sobre as relações da Igreja com as religiões, aprovada pelos bispos do Concílio Vaticano II, em 28 de 10 de 1965. Esse Concílio II, ele inaugura esse novo modo de abordar esse diálogo com todas as religiões e crenças. Houve uma mudança principalmente no tratamento quanto ao respeito e acolhida. Com esse concílio, a novidade agora é uma apreciação positiva, relacionando igrejas com religiões, não apenas só os fiéis. A abertura que há de verdadeiro, santo nas religiões e seus modos de agir e viver em seus preceitos e doutrinas. Analisando esse tema, o teólogo Karl Rahner nos diz ser inovador esse novo modo de relacionamento da igreja com as diversas religiões e crenças no planeta, enquanto realidades sociais concretas e com seus edifícios doutrinais e sua vida. Para ele, as religiões não apresentam unicamente elementos de uma natural crença em Deus, mas igualmente substanciais traços sobrenaturais da graça concedida por Deus ao homem em razão de Cristo. Pois bem, esse diálogo interreligioso, ele pode ser feito do início de uma maneira simples, Pode se dar de pessoa para pessoa, dentro da família, em grupos maiores e organizados. Ele pode ocorrer também no trabalho, nos bairros, nas viagens, na universidade e etc. A experiência da escuta mútua forma o fundo de nossas vidas, com atenção e respeito. E constitui uma valiosa contribuição para o nosso peregrinar social. Cada vez mais se dão encontros programados, que unem as diversas religiões e crenças, que buscam com um autêntico vigor unir-se em vista de um bem maior e comum. Porém, temos que observar que é desastroso para a sociedade verificar que muitas vezes diferentes grupos religiosos, fundamentalistas, usam de suas naturais diferenças religiosas para justificar seus desejos de hegemonia com violência. Ora, a religião não deve justificar a violência. É muito importante que sejamos vistos como profeta da paz, como pessoas de paz, como pacificadores que convidam outros a viver a paz de uma forma harmoniosa e com respeito mútuo. É por aí que começa o diálogo interreligioso. Esse diálogo interreligioso, ele deve estar animado da vontade de uma mútua cooperação, compreensão e admiração. A partir daí, você fica isento dessa ofuscação
que existe da vontade de conquistar os adeptos a uma religião, a uma crença, pela violência e pela injustiça. Você tendo essa compreensão, essa admiração, você vai perceber que há de verdade e graça no coração e no espírito das pessoas, nos ritos e culturas próprias de cada povo. Se buscamos procurar sair em busca de novos caminhos que favorecem o diálogo interreligioso entre as diversas religiões e crenças, pensamos que para tornar essa realidade, precisamos saber que muitos pensam diferente, sentem diferente, buscam Deus, encontram Deus de maneira diferente, ou simplesmente não encontram. Para concluirmos esse nosso trabalho do diálogo interreligioso, vou citar um trecho do nosso teólogo Faustino Teixeira, que diz assim: a dinâmica da alteridade, ou seja, da adversidade, está igualmente radicada na experiência histórica de Jesus de Nazaré, que de forma impressionante soube acolher com ternura e amor os excluídos e os diferentes. A capacidade de acolhida e hospitalidade foi traço essencial do seu testemunho histórico. Não há como entender a missão cristã senão na perspectiva dessa trajetória de hospitalidade apontada por Jesus. Essa missão não pode ser entendida restritivamente como difusão do império ou civilização cristã e de implantação da igreja. Deve, antes, no seguimento de Jesus, ser entendida e vivida como um projeto de expansão da cultura da vida, capaz de transmitir um novo alento vital contra as afirmações do sofrimento e da morte, transformados em espetáculos rotineiros. Um projeto a ser exercido em comunhão fraterna com todas as outras tradições religiosas do planeta. Faustino Teixeira. Pois bem, aqui encerramos o nosso trabalho com o tema Diálogo Interreligioso da disciplina Religião no Mundo de Hoje, do nosso querido professor Orivaldo Júnior. Muito obrigado.